Olá, pessoal. Vamos hoje conversar sobre os predicados. Vamos compartilhar a tela. Aqui. Então, vou deixar assim. O que a gente vai conversar hoje sobre os predicados, ok? Para a gente estudar predicado, a gente vai pensar antes em duas coisas, tá? A questão da transitividade verbal ou intransitividade verbal. O que é isso, professor? Bom, a gente tem duas formas de classificar a transitividade do verbo. Existe o verbo que é transitivo e existe o verbo que é intransitivo. O que é o transitivo? É aquele que precisa ter um complemento para ter um sentido completo. Como assim? Quando eu digo, por exemplo, a frase, ele comprou. Alguém vai me pedir, mas ele comprou o quê? Quem compra, compra alguma coisa, certo? Então, eu tenho que ter esse complemento para dizer o sentido completo da frase. Então, obrigatoriamente, na minha frase, eu tenho que ter um complemento. Ele comprou uma calça. Esse uma calça aqui é que vai ser o complemento do verbo comprou. Então, esse verbo sozinho, ele comprou, ele não tem um sentido completo. Está faltando alguma coisa para ele ter esse sentido. Então, ele tem que ter um complemento. Ele tem que transitar. É como se transitividade a gente pudesse dizer que é transitar pela frase, para que ele consiga buscar na frase o sentido que está faltando nele. Tá? Isso é ser verbo transitivo. O verbo intransitivo é aquele que não precisa ter obrigatoriamente um complemento para ter sentido completo. Ele já carrega sozinho o seu próprio sentido. Quando eu digo ele dormiu, dormiu é um verbo que sozinho já tem o seu significado, seu sentido completo. As crianças choraram, a mesma coisa, choraram. Eu não preciso ter um complemento. O verbo não precisa ter uma continuação na frase, transitar pela frase para entender o sentido dele. Ele sozinho já se basta. Então, a gente tem o verbo transitivo, que é aquele que tem que ter um complemento para ter um sentido completo, e a gente tem o verbo intransitivo, que é aquele que não precisa ter o sentido completo, tá? Não precisa ter um complemento para ter o sentido completo. E aí, nós temos, então, agora, a gente vai falar sobre os predicados. O predicado é a parte da oração que faz referência ao que acontece ao sujeito. Ou seja, tudo que não é sujeito vai ser predicado. E, obrigatoriamente, esse predicado tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Então, olhem os exemplos. Mariana e Pedro foram ao cinema. Quem foram ao cinema? Mariana e Pedro é o sujeito. Foram ao cinema, tudo que sobrou é o predicado. Foram é o verbo. Tem verbo aqui, né? Então, é predicado. Minha avó fez um bolo de laranja delicioso. Quem fez um bolo de laranja delicioso? Minha avó. Tirando o sujeito, tudo que sobra fez um bolo de laranja delicioso. Inclusive o verbo vai ser predicado. Meus antigos vizinhos mudaram de casa na semana passada. Quem mudaram de casa na semana passada? Meus antigos vizinhos. Tira o sujeito, tudo que sobra, inclusive o verbo, vai ser o predicado. Então, predicado é a parte da frase que sobra tirando o sujeito. E ela sempre vai ter que ter. É obrigado a ter no predicado um verbo. E aí a gente vai ver que existem três tipos de predicado. O verbal, o nominal e o verbo nominal. O predicado verbal é aquele que vai sempre possuir um verbo significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo que indica a ação. Então, sempre que o verbo indica a ação, quer dizer que o verbo é a informação mais importante sobre o sujeito, então por isso que ele é verbal. Alguns exemplos: pensar, gostar, querer, estudar, etc. Tá? Então, se o verbo indica ação, ele pode ser transitivo ou não, precisar ou não de complemento, isso não importa. Mas ele obrigatoriamente indica ação, o predicado vai ser verbal. Então, olha um exemplo aqui. Ó. Eu comi um brigadeiro. Vamos fazer análise da frase? Comer é o verbo. Quem comeu um brigadeiro? Eu. Eu é o sujeito. O que sobra, comi um brigadeiro, é predicado. Por que é predicado verbal? Porque comer é um verbo de ação. Então, a ação é a informação mais importante desse predicado. Logo, predicado verbal. O comi
Ele é um verbo transitivo. Por que transitivo? Porque quem come, come algo. Eu tenho que ter esse complemento na frase. O verbo tem que transitar pela frase para buscar esse significado que está faltando para ele. E aí, aquilo que eu uso para complementar esse sentido, eu chamo de complemento. Tá? Vamos ver outros exemplos aqui de predicado verbal. Os professores ensinaram tudo o que sabiam. Quem ensinaram? Os professores. Tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Ensinaram tudo o que sabiam. Ensinar é ação, predicado verbal. Tiago e seus amigos ganharam o jogo de futebol. Quem ganharam? Tiago e seus amigos. Tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Ganhar é ação, predicado verbal. Eu quero viajar pela Europa. Quem quer viajar pela Europa? Eu. Quero viajar, são dois verbos, é uma locução verbal que indica ação, predicado verbal. Ela deu-lhe as informações necessárias. Quem deu-lhe as informações necessárias? Ela. Tira o sujeito, tudo que sobra é predicado. Por que verbal? Porque deu é uma ação. Minha avó caiu. Quem caiu? Minha avó. Aqui sobrou só o verbo. Caiu, que é uma ação. Esse aqui é um verbo intransitivo, ele não precisa de complemento. Mas ele, mesmo assim, é uma ação. Então, mesmo assim, ele é um predicado verbal. O predicado nominal, o que ele vai ter de diferente? Se no predicado verbal eu sempre vou ter um verbo de ação, no predicado nominal já não é mais o verbo que é importante, por isso que trocou o nome. Aqui o mais importante vai ser a característica do sujeito, que é chamado de predicativo na análise sintática. E aí a gente tem aqui o que então? Um verbo de ligação. Lembra que a gente revisou que existe o verbo de ação, o verbo de ligação e o verbo que indica fenômeno da natureza? Então, olha aí o verbo de ligação. Para que ele serve? O verbo de ligação, ele serve apenas para indicar estado, para ligar uma característica ao seu sujeito. Eles não indicam uma ação. E eles também não vão ser o núcleo do predicado. Eles vão ser apenas a ligação. E só existem 8 verbos de ligação. Ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar e permanecer. Só existem esses 8, tá? E eles não indicam ação. Eles servem apenas para ligar o sujeito ao seu predicativo, que é a característica. Então, vejam. Predicado nominal já não é mais o verbo que é importante. É a característica. Então, olhe uma frase com predicado nominal. Pedro é feliz. Análise da frase. Quem é feliz? Pedro. Pedro é o sujeito. Tudo que sobra é feliz é o predicado. Por que aqui é predicado nominal? Porque o verbo é não indica ação. O verbo aqui só serve para ligar o Pedro, que é o sujeito, à sua característica que é feliz. Então, aqui é predicado nominal, porque o nome, a característica é mais importante. E aí a gente classifica o é como verbo de ligação e feliz como predicativo do sujeito, que nada mais é do que a característica, tá? Exemplos de frases com predicado nominal. Desculpa. Beatriz anda estudiosa. Quem anda estudiosa é Beatriz. Tira o sujeito que sobra predicado. Vejam que aqui anda não está no sentido de caminhar, não é uma ação, e sim é no sentido de ser, de estar estudiosa. Então, Beatriz, estudiosa, é a informação mais importante. Rodrigo continua curioso. Aqui o continua não é ação. Ele só está aqui para ligar Rodrigo à sua característica de curioso. O pai está orgulhoso. A mesma coisa está aqui na indicação. O pai, que é o sujeito, não está praticando ação nenhuma. Ele simplesmente está sendo caracterizado pelo estado orgulhoso. Mariana parece ansiosa. Parece também não é ação. Aqui a gente está apenas ligando, o verbo de ligação está ligando Mariana à sua característica, tá? Então, predicado nominal, verbo é ligação, só serve para ligar o quê? O substantivo à sua característica. E aí vejam só, se no predicado verbal eu tenho a ação, o verbo de ação como informação mais importante, o núcleo, e se eu tenho no nominal a característica como sendo a informação mais importante, quando eu vou juntar predicado, verbo nominal, o que eu vou ter? Eu vou ter os dois. Eu vou ter o verbo de ação e eu vou ter a característica junto, o predicativo. Então, olha um exemplo. Dolores chegou cansada. Quem chegou cansada? Dolores, é o sujeito.
Tudo que sobra, chegou, cansado, é predicado. E por que aqui é predicado verbo nominal? Porque vejam, aquelas duas coisas que eu falei, ó. Chegou é o verbo de ação, então tem que ser predicado verbal. Mas eu também tenho a característica, que é o cansada, que é o estado dela. Então eu tenho o nominal também. Se eu tenho nominal e eu tenho verbal, logo o predicado é verbo nominal. Eu juntei os dois num só. E aí o núcleo não vai ser só a ação e nem só a característica, vão ser as duas coisas. Então aqui é predicado nominal, verbo nominal. Então veja, se eu sei o que é o predicado verbal e se eu sei o que é o predicado nominal, logo eu vou saber o que é o verbo nominal, porque é juntando um com o outro. Então a gente tem que saber duas informações importantes. Quando o verbo é ação e quando tem a característica. Que aí a gente sabe que se tem só ação é verbal, se tem só característica é nominal, se tem os dois, verbo nominal. Para entender um pouquinho melhor essa questão do predicado verbo nominal, vale observar o seguinte, que o verbo de ação sempre vai estar escrito na frase. E o verbo que indica estado, que é aquele de ligação, ele vai estar meio que subentendido ali. É como se ele, que a gente conseguisse enxergar ele mesmo não estando escrito na frase. Então, se eu digo assim, Dolores chegou cansada, eu tenho que a Dolores chegou, que é a ação, e ela estava cansada, que é o verbo de ligação, que tem, né, que a gente entende que ele está ali. Então, por isso que é verbo que indica o estado dela, que é só um verbo de ligação, tá? Por isso que é predicado verbo nominal. E aqui um resumo, então, para ver se ajuda um pouquinho na compreensão. Predicado é sempre a declaração que você faz sobre o sujeito, tá? Tirando o sujeito que sobra predicado. E o predicado sempre vai possuir verbo. Obrigatoriamente, todo predicado tem que ter verbo. E o verbo pode ser significativo, ou seja, de ação, tanto pode ser transitivo quanto intransitivo. Logo, o predicado vai ser verbal, o núcleo vai ser o verbo. Se o verbo for de ligação, a gente tem um predicado nominal. Por quê? Porque o núcleo é o predicativo, é a característica. E se a gente tem os dois verbos, ou melhor, se a gente tem o verbo de ação mais a característica, logo eu vou ter os dois predicados, o verbo nominal, e vou ter dois núcleos, o verbo e o predicativo. Ok? Espero, então, que esse vídeo ajude vocês a entenderem um pouquinho mais sobre predicados, a classificação, e a gente volta a conversar sobre isso, então, e fazer atividades de fixação no nosso outro canal. Ok? Até logo, então.